Olá, bem-vindos ao Pensar o Futuro, o podcast, aliás, o videocast do Negócios e da Fidelidade. A nossa convidada de hoje é Graça Gonçalves, pediatra. Tem, aliás, uma clínica, a Clínica Amamentos. Tem também duas filhas já crescidas que a ajudam na clínica, uma com 36 e outra com 33 anos. Vamos falar de família, vamos falar de pandemia, vamos falar de todos estes impactos que vivemos no passado, que ainda estão um pouco no ar, e de mais coisas também, da demografia, etc. E começaria precisamente, como temos começado, aliás, várias das nossas entrevistas por aí, por esse momento que vivemos da pandemia. Estamos sempre a falar do impacto na saúde, mas também em parte na saúde mental, mas não falamos menos das crianças, embora a relação com a escola se tenha complicado muito. Como é que foi esse impacto e como é que ele foi digerido? Isto é, aquilo que aconteceu foi péssimo. Foi corrigido já foi ultrapassado? Não, André, nem de perto nem de longe. Tem sido um desafio contínuo e as consequências continuam a fazer-se sentir. Eu noto isso muito na minha clínica, com as crianças que sigo, e é desde a mais tenra idade até mesmo aos adolescentes tardios. Mas que vamos ser mais precisos. Mais detalhados. Estava a ser precisa. Agora queria detalhe para percebermos concretamente o que é que aconteceu a essas crianças e como é que estão a ultrapassar, a resolver esse problema. As coisas começaram, por exemplo, pelos partos. Havia várias conquistas que já tinham sido feitas ao longo do tempo em termos do apoio no parto às mulheres, a possibilidade de ter sempre companheiro com elas, o parto ser feito nas circunstâncias em que as pessoas queriam, e isso acabou por regredir imenso à conta da pandemia. E houve casos realmente dramáticos relacionados com isso. Aquela história, por exemplo, dos afastamentos das crianças, das mães, porque a mãe estava infectada com o vírus da Covid e que às tantas... Era terrível para a criança e para a mãe também. Para ambos. Não sei se tem noção, mas aquele momento inicial do nascimento, aquela conexão, não se pode perder. Nunca. Mas perdeu-se e fez sentido que se tenha perdido, isto é, a justificação que foi dada, que foi encontrada para quebrar esse momento tão especial foi... Na altura as pessoas achavam que era importante fazer esse afastamento e continuou-se a fazer, apesar de já se saber que não era mau para a criança, em alguns sítios isso continua a ser feito. E é muito grave, efetivamente. A criança deve estar sempre ao pé da mãe e aqueles momentos têm que ser preservados. Portanto, aí já foi muito mau e há muitas consequências disso ao longo de todo o futuro daquela criança. Que consequência? Estaríamos aqui a falar durante muitas horas, mas em resumo, a criança deve vir para cima do colo da mãe. Há toda uma programação que é feita naquela hora e essa programação vai ter impacto na vida toda a nível da saúde física e mental daquela mãe e daquela criança. Mas não é um determinismo, ela pode ultrapassar esse momento, certo? Ou não? Eu dou-lhe um exemplo. A minha filha, quando nasceu, teve dificuldades no nascimento, o parto foi difícil, nasceu com um pegar muito baixo, com 4, e portanto teve que ser reanimada. E portanto aquela hora a seguir, ela não teve com a mãe, teve numa incubadora. E depois foi para a mãe. Felizmente não tem problema nenhum de saúde, enfim na altura vivi ainda uns meses de ansiedade para saber se estava tudo ok, estava. Mas não teve com a mãe e ela está ótima, quer dizer, do ponto de vista de saúde mental, até hoje, tem 19 anos, está... Pode ser compensado se entretanto for feito de novo a conexão entre as duas. Já ouviu falar do apego? Sim. E esse apego que existe entre mãe e filho é determinado, falou em determinismo e de alguma forma, em grande medida naquela hora do parto. Lembra-se, por exemplo, daquelas, se calhar já viu alguma coisa sobre isso. Em relação aos outros mamíferos, e nós não somos mais do que mamíferos, aquilo que acaba por acontecer é que, se são afastados no início da vida, nesta fase, esses mamíferos acabam por não se conectar. Nós conectamos-nos porque temos toda aquela parte cerebral por trás e que pode ajudar a colmatar essa conexão, mas aquela parte mais visceral pode-se ter perdido. Pode-se ter perdido. Então o passo em frente, esse momento do parto é um momento que, de facto, a pandemia, em alguns casos, embora foi preciso azar a mãe ter Covid e, portanto, estamos a falar de casos marginais, depois dessa fase, olhando para a frente, para as creches, para a escola primária,
consequências é que Olha, e as como é que estão a ser creches- resolvidas para não ficarmos presos a esse, que é uma coisa muito jornalística, ficar preso no passado. Vamos avançar. Portanto, as creches fecharam-se muito também na altura, não é? E depois aquela história de usar máscaras, e estão a ser feitos estudos nesse sentido, prejudica altamente a aprendizagem da fala, porque nós, para além do som, também temos toda esta linguagem gestual que usamos, de mímica Portanto, facial. das crianças mais novas, isso foi problemático? Foi problemática em termos da aquisição da fala. E as próprias educadoras agora dizem que as classes, no geral, têm dificuldades de fala que são ainda fruto daquilo que se Das passou crianças com que anteriormente. idade? Ou que idades? Então, as crianças, assim, tipo 2, 3 anos, 2, 3 anos. sim, que tiveram Houve que um fazer a atraso nesse aquisição da desenvolvimento. fala. Sim, é no recuperável, global. mas houve esse É atraso. recuperável, obviamente que é recuperável, sim. E as classes socioeconómicas mais frágeis sentiram mais profundamente esse efeito. Então. Com muita probabilidade, sim, porque a escola aí, assim, para essas crianças pode servir como um motor de avanço, não é verdade? Portanto, já identificámos um problema que aconteceu nos partos, avançámos alguns anos em crianças com 2, 3 anos, dificuldades na fala e, portanto, ao não ver os movimentos da boca, isso evidentemente atrasou. Avançando. Ainda em relação às creches. As creches, como eu disse, fecharam-se muito. E esse acesso dos pais às creches foi muito dificultado. E durante muito tempo ficou fechado. E os pais não saberem o que se está a passar nas creches é profundamente errado, não é? E isso agora espero que seja colmatado, porque os pais queixaram-se muito. Portanto, os pais não podiam envolver-se na comunidade escolar. Exatamente, Escolar, não é? e o papel deles é crucial, como Claro. sabe, não é? E portanto, isso também está a ter, também teve algumas consequências e os pais queixaram-se sobretudo de notar alguns comportamentos nas crianças e não perceber porque é que eram aqueles comportamentos, porque não tinham a oportunidade de saber. Mas podiam falar por telefone, havia videoconferências. Foi muito Ou era depois os pais difícil. preguiçosos arranjaram a boa justificação para não cumprir diligentemente os seus... Não acredito, eu acho que os pais fazem o melhor que podem pelos filhos. Nem todos. Mas a maior parte. A maior parte. Às vezes são mal interpretados, se calhar. Claro que há sempre pais que não fazem o melhor, mas a intenção deles é fazer. A intenção Se é. bem que às vezes falhem redondamente, sabemos, mas Acontece. Portanto, mais uma característica, esse afastamento dos pais da comunidade escolar também perturbou, porque impediu um seguimento e uma relação com os professores que ajuda, favorece o desenvolvimento da criança. da criança, Mais sem algum dúvida. impacto? A socialização entre Entre eles. Entre eles. A socialização entre eles, ainda há pouco tempo tive numa consulta uma criança exultante e feliz, porque os pais diziam-me finalmente já estão a brincar todos na creche uns com os outros, e já nem era na creche, já era na escola primária, já não há bolhas em que eles tenham que estar isolados, e então ele estava exultante com o facto de ter revisto os amigos e poder estar de novo com os amigos todos em comunidade. Isso foi importante. Portanto, mas essa socialização que foi travada, mais uma vez, desculpe para não ser egomaníaco, embora seja, a minha filha mais nova, a pandemia impactou muito nela, porque ela é tímida, é mais reservada, e aqueles primeiros meses depois do regresso à escola, aquilo impactou primeiro na escola, porque ela sai ao pai, é desorganizada e, portanto, não tem uma capacidade, quer dizer, enfim, depois faz, não é? É uma autodidata, mas na verdade desorganizou-se e, portanto, como não havia professores, ela estava a ouvir nas aulas, é como se não estivesse lá. Portanto, isso foi mau. E do ponto de vista social também foi... ela não teve deprimida, mas não estava em grande forma. Mas houve muitas crianças, eu estou a apanhar. No fundo, eu acho que nunca houve tanta necessidade de apoio na saúde mental como agora nesta fase. Mesmo a nível das crianças. Os psicólogos não deram mãos a medir. E a nível dos adolescentes, gravíssimo. Panorama gravíssimo. Com várias tentativas de suicídio diárias a entrarem nos hospitais. As pessoas Estefânia, limitadas às redes sociais, onde o bullying e a pressão é brutal, onde as pessoas se escondem atrás do computador, ajudou a essa terrível consequência. ajudou, sim. E isso ainda não está completamente colmatado, porque estas coisas deixam marcas à distância e vão passar alguns anos, provavelmente, até que nós
consigamos fazer o balanço final daquilo que isto nos trouxe. A Graça Gonçalves é pediatra, é neonatologista, é consultora internacional de lactação na área da amamentação, é diretora da clínica Amamentos e fundadora da mesma, conhece este panorama, tendo em conta a experiência que tem. Parece-lhe que as políticas públicas que foram tomadas durante a pandemia, mas também agora e fundamentalmente no último ano e meio, em que parece, ou no último ano em que parece que virámos a página desse ponto de vista, foram suficientemente robustas para corrigir tudo isso que aconteceu? Não, sinceramente acho que não foram. Na altura houve muitas medidas que eu considerei que foram mal tomadas, que não foram as melhores. Em termos das alturas, sobretudo em que foram encerradas as creches, das alturas em que foram reabertas, do modo como as pessoas ficaram em pânico com tudo isto, do medo que isto fez aos pais, acima de tudo, do medo que isto trouxe para a sociedade. Eu acho que o medo tolhe-nos e não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. E, portanto, mas, enfim, o SNS já está assoberbado e tem sempre listas de espera para tudo, coitado. E, portanto, o acompanhamento da saúde mental, então, é muito deficiente. As pessoas têm que recorrer a seguros privados, embora hoje em dia já 5 milhões de portugueses têm uma segunda cobertura de saúde, o que significa que os hospitais privados e sociais têm, e o pilar social tem alguma capacidade de resposta. Mas o que é que pode ser feito, então? Não é o que podia, também para não ficar preso no passado. O que é que este governo, este Ministro da Saúde, que é novo, Manuel Pizarro, pode fazer de útil, que impacte realmente para dar um salto, para ajudar a virar a página desse ponto de vista? Do Serviço Nacional de Saúde? Essa é uma pergunta com uma resposta muito difícil. Temos carradas técnicos a tentar resolver isto. Não vou ser eu a saber-lhe dar essa resposta, seguramente. Até porque não conheço a fundo. Eu já saí do Serviço Nacional de Saúde há muitos anos. Certo, mas tem uma observadora atenta. Sim, sem dúvida nenhuma, mas há muitas reformas para terem que ser feitas. Há muitos colegas, repare, há mesmo genuinamente falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde. Há muitos de nós que já saíram do Serviço Nacional de Saúde há muitos anos porque achámos que não havia ali resposta em termos de trabalho. Não era só o ganhar mal, era sobretudo as condições de trabalho que deixavam muito a desejar. A desorganização do SNS. A desorganização, é um consumidor de recursos, de paciência, de energia. Exatamente, e eu admiro os meus colegas que lá se mantêm e que estoicamente continuam a trabalhar nestas condições, mas não é de maneira nenhuma uma fonte de felicidade fazê-lo, não é? E portanto isto vai ter que levar uma volta muito grande, mas não me pergunte a mim qual é que ela é, porque eu não sei responder. Então avançamos. E os cuidados de pediatria em Portugal, o que inclui público e privado também, como é que evoluíram? Quer dizer, há um número que toda a gente refere, a mortalidade infantil no parto, quer dizer, é muito reduzida, demos um salto extraordinário nessa área. Sem dúvida. Como é que avalia este período de tempo longo, a evolução destes cuidados de saúde? Ora bem, portanto, como disse muito bem, a evolução foi extraordinária. Em termos tecnológicos, em termos de aprendizagem, de tratar doenças, acima de tudo, isso. Agora, neste momento, e os meus colegas são ótimos profissionais e eu sei que eles fazem o seu melhor, sem dúvida. A questão neste momento que a mim me preocupa particularmente é a falta de humanização, a falta de ver a criança como uma pessoa, a falta de olhar para, por exemplo, um recém-nascido e encará-lo como aquilo que ele é. Uma pessoa também. Isto não é feito e os cuidados que são... Eles não são maltratados, atenção, não é isso. Mas ter uma criança internada sem ter os pais a tempo inteiro. Com horários muitas vezes absolutamente diabólicos da criança ter sido... ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica e de repente o pai só pode estar até às 5 da tarde, ou a família não pode ver, coisas um pouco... ridículas mesmo. E são mesmo altamente prejudiciais para aquela criança, para a saúde física e mental daquela criança, não é? A amamentação, e falando da amamentação porque é uma área que eu privilegio particularmente. Tem responsabilidades acrescidas nessa área, sem dúvida nenhuma. É uma área que não é nada acarinhada no nosso país. Não é? Nem um bocadinho.
Os meus colegas não sabem, portanto, no geral, os pediatras, os médicos de família e os médicos no geral não sabem da amamentação. Pura e simplesmente. Não sabem porque também não aprenderam na faculdade. Esta é uma área a quem ninguém liga. E para quem quer saber algo mais, tem que estudar. Estudar e pagar do próprio bolso e fazer uma diferenciação grande nessa área. Então o que é que as pessoas dizem no geral? Aquilo que aprenderam dos outros que estavam para trás, coisas que já nem são do século passado, já são, mas é do século anterior, e que não são reais, não são verdade. Já podiam saber melhor. Inclusive, eu vou-lhe dar um exemplo. O Plano Nacional de Saúde teve à discussão. E o Plano Nacional de Saúde, o próximo, não é? Para o próximo decénio, aquilo que acontecia é que não falava uma linha sobre a amamentação. Uma linha. Que é importante. Então, resuma-nos. É básico. Eu quando vi esta especialidade, pensei, bom, mas enfim, eu tenho tido 2 filhas, percebi imediatamente a importância da amamentação. Já se percebeu que quando a criança nasce há uma série de nutrientes e de características da amamentação, do leite materno, que fortalecem a criança e favorecem o seu desenvolvimento físico e, portanto, também mental. E, portanto, pareceu-me o beabá. Não se sabe que este beabá é assim, embora não se sabe isso. Pois as pessoas descambam rapidamente para o leite artificial porque acham que, enfim, não é assim, não é problema, é uma opção. É tão seguro, por que não? Mas é que não é tão seguro. Se forem efetivamente ver as consequências a longo prazo, elas são muitíssimas. Quais são? Se formos ver na idade adulta, nós temos muito maior probabilidade que estas crianças tenham doenças, aquelas doenças de não notificação obrigatória, diabetes, doenças cardiovasculares, AVCs, isso existe em maior quantidade nas crianças que não foram amamentadas. Portanto, é um risco acrescido. As doenças do foro reumático também. Ainda na infância, as doenças infecciosas, a criança está muito mais protegida contra elas se for amamentada do que se não for. E em termos da saúde mental também tem importância porque o vínculo da amamentação ajuda aquela criança. E as pessoas também não sabem uma coisa muito importante, que a idade do desmame normal da nossa espécie situa-se algures entre os 2 anos e meio e os 7. Mas uma amamentação até aos 5, 6 anos eu já fico, enfim, já me parece uma coisa bizarra. Não é bizarro se nós atendermos a que quando é que efetivamente, isto são estudos, não é da minha cabeça, né? Claro. Isto foram estudos antropológicos que foram feitos com base em outros animais semelhantes a nós, e nós somos animais e às vezes esquecemos disso, somos animais e mamíferos. E foi feito com base também em estudos de tribos. E, portanto, se virmos no nosso natural aquilo que nós somos, e, por exemplo, a idade da nossa gestação, o tempo da nossa gestação, quando é que nascem os nossos dentes, quando é que... O segunda dentição. Quando é que atingimos... Com 7 anos, enfim, já. 6. Quando é que atingimos a nossa imunidade completa? 6, 7 anos. Portanto, tudo nos diz quando é que efetivamente uma criança Mas não tem contraindicações também, porque eu percebo que do ponto de vista do relógio biológico existe essa predisposição biológica da mãe produzir leite e, portanto, amamentar. Quer dizer, mas eu tenho comportamentos também de homem das cavernas muitas vezes, porque não por queira ter, mas porque, enfim, é uma herança genética. Está lá. Pronto, mas uma coisa diferente é essa herança genética, outra é considerar que é, e eu não estou a contestar, estou apenas a querer que me ajude a fundamentar isso, amamentar aos 5, 6 anos, além de não ser prático para a mãe, e portanto a vida da mãe também conta, e portanto ter capacidade, ter disponibilidade para amamentar é relevante. Mas há mães que têm. Mas uma minoria. Uma minoria escondida muitas vezes. Uma minoria privilegiada, não é escondida. Sem dúvida, mas escondida. Porque estas mães são de tal forma julgadas pela sociedade que elas não dizem. Julgadas porque se considera bizarro o que está a ser. Exatamente. Bom, mas isso eu compreendo, e existe enfim, um excesso de pressão sobre comportamentos que se consideram que não são os normais, não é? Exatamente. A própria definição de normal enfim, deveria ser bastante ampla. É uma palavra complexa, a palavra normal. Sem dúvida. Dito isto, enfim, a maior parte das crianças deixam de ser amamentadas a média... ao fim de 1 ano, 2 anos. Não, isso ao fim do ano é forçado. Ou porque a mãe precisa,
e está no seu direito, porque isto é uma relação a dois, amamentar é uma relação, muito isso, mais do que uma pouco nutrição. Sim, sim. E, portanto, se a mãe, por qualquer motivo, precisa de deixar, deixa Acaba e tudo a bem. licença de maternidade, vai trabalhar, Mas torna-se repare, vai trabalhar muito antes disso. Se calhar vai trabalhar ao aos fim de 4 4 meses. Sim, sim. É o que é paga 100%, Portanto, não é? então, em regra, Olha, isto termina- é uma das coisas que é necessário ser mudado. Não pode ser aos 4 meses. Se é para amamentar em exclusiva até aproximadamente aos 6, que é o que está preconizado, 6 meses. exato, 6 meses, depois começam a diversificação alimentar, porque é que uma licença paga a 100% é só de 4 Enfim, há meses. aqueles métodos de tirar o leite e guardar o leite materno, etc. Mas porquê é que se afasta a mãe da criança? Esse é um dos males da nossa sociedade, é afastar as mães das crianças antes que as mães queiram ser afastadas. Porque as mulheres precisam de trabalhar e nós sabemos isso. Precisam e querem. E querem, e estão no seu direito e acho muito bem. Mas a questão é, não haverá maneira de nós podermos fazer isto de forma a Faz que sentido o que está a dizer. as Faz mães sentido. possam continuar Faz a sentido. acompanhar os Faz filhos? sentido. Aliás, a questão que lhe referia no início do inverno demográfico que atravessamos, o número de crianças que nascem todos os anos continua a cair. Se não fosse o reequilíbrio do fluxo imigratório, o nosso país Exatamente. enfrentaria Onde ainda é que mais íamos passar? dificuldades. Parar? Portanto, eu diria que essa questão da natalidade e aumentar o período em que a mãe pode ficar em casa com a criança e depois o pai também estar uma parte, é fundamental. E, portanto, a amamentação ser até aos 6 meses. Mas é suficiente essa amamentação até aos 6 meses? De forma nenhuma, essa é exclusivo. E depois, a partir daí, até que a criança queira, e perguntou-me ainda há bocado, quando é que eles desmamam em média? Por volta dos 2 anos e meio. 2 anos. Então deixe-me fazer a pergunta ao contrário. E as mães que não conseguem amamentar? As mães que não conseguem amamentar, vejamos, ou não querem, e estão no seu direito Não também, conseguem? Não, há umas que não conseguem. mas o não conseguir é uma grande história. Porque é falta de apoio na grande maioria das vezes. A quantidade de mulheres que efetivamente não consegue produzir leite é diminuta. Porém, com as práticas que temos logo ao nascimento e nos primeiros tempos de apoio de vida, acaba por fazer que as mulheres diminuam a produção de leite. Percebe? Portanto, ela, por exemplo, um bebê que está a mamar mal, aquela mama vai ser informada de que deve produzir menos do que aquilo que aquela criança necessita. Se esta mulher for apoiada, a criança mama como deve ser e as mamas produzem. A grande diferença é esta, é que a esmagadora maioria... A ideia que está na cabeça das pessoas é as mulheres não produzem leite suficiente. Mas isso é uma quantidade pequeníssima de mulheres a quem isso acontece. Tem alguns números que nos possa dar sobre esta realidade de quem amamenta, de quanto tempo é que amamenta? Não tem números portugueses nenhuns, porque não há, desde 2014 que não temos estatística nenhuma, que eu acho que é uma Desde falha 2014. muito grave. Foi um efeito da Troika, foi isso? Cortaram despesa? Não, foi o efeito de não se ligar nenhuma à amamentação, foi Não se mesmo liga isso. nenhuma. Há um contraste, e estamos nos minutos finais, em relação ao que se passa noutros países. Há algum país que considere que, desse ponto de vista, tem em relação à amamentação, tem uma Em relação à atitude amamentação e à atenção à criança e à importância que a criança tem, a importância que os primeiros anos de vida têm para aquilo que esta criança vai ser no futuro, para termos realmente adultos mais saudáveis de cabeça e de físico, os países nórdicos fazem licenças muito alargadas e correta? São facilitam... mais largadas de 1 ano, 2 anos, é isso? Sim, 1 ano, 2 anos. Facilitam muito e, por exemplo, fazem Sim, as facilitam o creches... regresso das mulheres ao mercado de trabalho, mesmo quando estão afastadas 2, 3, 4, 5 anos. Sim. Exato, É comum não são acontecer. penalizadas se elas puderem tomar essa opção e ficar em casa a tomar conta das crianças, a tomar conta não, a fazê-los crescer, a fazer aquele trabalho que é importantíssimo ser feito. E esta atenção à criança é tão importante que eles estão a fazer isto de forma a que consiga ser feito assim e não, por exemplo, metê-los numa creche. O que é mais caro? É uma creche nos primeiros anos de vida, exatamente para que os pais não tenham a Sim, tentação. mas o problema é que das crianças, quando são muito pequenas e vão para as creches com 4, 5, 6, 7, 8 meses, 1 ano, estão sempre doentes. Na verdade, estão sempre em casa. doentes, Mas, sempre na verdade, a doentes. creche só faz sentido a partir... Enfim, eu tive o privilégio de poder só colocar... as minhas filhas já foram para a creche aos 3 anos ou 4 anos, que mesmo assim até foi relativamente cedo.
Mas foi muito bom. Mas foi bom porque lhes permitiu ter um acompanhamento em casa da mãe e não só, porque tive que contratar um apoio, não é? Tudo bem, mas isso já é excepcional. Agora, uma criança que é posta nessa altura acaba por ficar exposta a noxas que não lhe são nada proveitosas na vida, não é? E essa é mais uma das coisas que este governo devia de pensar, é que é necessário alternativas às creches para colocar as crianças. Ou melhor, não é para colocar Agora, as houve uma crianças. decisão política nesse sentido, de não pagamento das creches e, portanto... Mas eu não concordo. Eu Não? queria que dessem dinheiro às mães para elas poderem ficar em casa com os filhos. Não queria que fizessem as creches gratuitas. Eu não quero que eles Devia sejam começar por aqui padronizados. e depois creche gratuita mais à frente. Já percebi. Faz sentido. Sim, faz É sentido. isso. Muito bem. Enfim, eu só para terminar, a sua clínica Amamentos, não é para fazer publicidade, mas nasceu em 2014. Sentiu que havia essa oportunidade de mercado, que era de mercado e de procura, era isso? Foi isso que aconteceu? No fundo, não foi pelo mercado, nós começamos ao contrário, nós queríamos mesmo oferecer um serviço que sabíamos que não existia. E nós a única coisa que fazíamos era a amamentação. Portanto, as consultas de amamentação, porque temos capacidade para o fazer. E fomos crescendo porque, entretanto, muitas pessoas começaram a achar que aquele conceito era mais lato e que nós podíamos fazer toda uma atenção à criança e à família. E então agora fazemos pediatria, obstetrícia, terapia Cresceu. da fala. Cresceu. Em Lisboa? Em Lisboa. Em Lisboa, muito bem. Tem que crescer também para o Porto. Já não temos mais por onde crescer, infelizmente. Já não Tem tem que mais. haver mais amamentos por aí para atender as Para pessoas. atender. Muito bem, muito obrigado pela energia e pelos factos e informação que nos deu. Graça Gonçalves, pediatra, neonatologista, consultora internacional de lactação. Muito obrigado pela Obrigada entrevista. também.